especial, né? Eu sei que hoje nós estamos celebrando aqui 20 anos de ministério. Aí justifica os cabelos brancos, né? Eu conversando com o pastor Labriola, eu falei, olha, desses 20 anos aí, pelo menos uns 15 a 16 anos eu tenho certeza que nós nos conhecemos. E é uma honra estar aqui nessa data que é tão especial. Eu quero aqui agradecer também os pastores da igreja, o pastor Labriola, sua esposa, a pastora Cídia, a filha, e todos os obreiros que estão aqui servindo ao Senhor aqui nessa casa. E literalmente nós não temos dúvida que só estamos comemorando esses 20 anos porque o Senhor encontrou servos do Senhor aqui nessa cidade, amém? Então eu sou muito grato a Deus pela oportunidade, feliz aqui em rever amigos, né? O Allen e Denilson. Eu quero agradecer a Deus aqui também pela vida do meu amigo e irmão Alisson. O Alisson, ele é um obreiro lá no Jesus Christ is the Way. O Alisson, ele está conosco lá, pastor Labriola, desde a construção do nosso templo, da reforma do nosso templo. E está conosco também, deixa eu apresentar aqui a princesinha do papai, Eduardo. Daqui a pouco ela se solta. Eu justifico aqui a ausência da minha esposa. Ela trabalha como housekeeper e hoje não deu para escapar. Então assim, eu quero aqui justificar a ausência dela, mas ela está conosco aqui em oração. Amém? Glória a Deus. Eu não quero me estender. Eu tenho uma palavra que o Senhor colocou aqui no meu coração para compartilhar com você nessa noite. E o primeiro versículo que eu quero compartilhar com você é Efésios. Nós vamos ficar em Efésios. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 6. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Eu quero resumir com você aqui hoje os 6 capítulos de Efésios em 3 palavras. em 3 palavras. É interessante quando nós estudamos Efésios, nós aprendemos aqui com base em Efésios algumas coisas que eu quero relembrar. Eu sei que você já sabe, mas eu quero relembrar com você aqui. Quando nós pegamos capítulo de número 1 até o capítulo de número 5, nós observamos algumas coisas interessantes aqui. Capítulo de número 1 até o capítulo de número 5 de Efésios, o apóstolo Paulo está construindo um fundamento. Tudo que nós construímos, nós precisamos de uma base, sim ou não? Nós precisamos de fundamento. Capítulo de número 1 até o capítulo de número 5, o apóstolo Paulo está fazendo a foundation, porque no capítulo de número 6 ele vai levantar as paredes. Capítulo de número 1 até o capítulo de número 5, você vai ver que ele vai falar sobre os dons ministeriais. Efésios 4:11. Você vai ver aqui, dentro de capítulo de número 1 até o capítulo de número 5, instruções e princípios para a família. Então nós temos muitos ensinamentos aqui nos primeiros 5 capítulos. E é por isso que eu digo que aqui ele está fazendo o fundamento. Ele está criando a foundation, porque no capítulo de número 6 ele levanta as paredes. E fala assim no capítulo de número 6, versículo de número 11, ele diz assim: no demais, irmãos meus, estejais firmes no Senhor e na força do teu poder. E ele fala que existe uma luta, e essa luta não é contra a carne e não é contra sangue, mas essa luta é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Mas ainda no capítulo de número 6, ele diz assim: olha, mas fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Será que você pode adorar ao Senhor? Quando nós olhamos para Efésios, capítulo de número 2, eu posso identificar aqui uma palavra. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 6, assim, olha: e nos
ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu vou ler de novo. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. A primeira palavra aqui, para resumir os 6 capítulos, você vai repetir comigo, diga assim: assentados. Assentados. A segunda palavra é andando. Andando. E a terceira palavra é firmes. Será que você pode repetir comigo? Primeira palavra, assentados. Assentados. Segunda palavra, andando. Andando. E a terceira palavra é firmes. O texto bíblico diz assim, olha, Ele nos fez assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais. Em quem? Em Cristo Jesus. Esse versículo está dizendo que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Quantos estão comigo? Então, a palavra-chave aqui de Efésios 2,6, a palavra-chave aqui é assentados. Por que assentados? Olha que interessante o que nós aprendemos aqui. Como é que se explica isso? Nós estamos aqui, mas nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Por quê? Porque Ele nos proporcionou isso. Como? Através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Então, qual que é a palavra-chave aqui, pastor Maílson, em Efésios 2,6? A palavra-chave aqui é assentados. Porque eu e você estávamos mortos, nós estávamos separados de Deus, mas Jesus, Ele foi lá na cruz, Ele pagou um preço e nos deu acesso novamente a Deus. Porque a terminologia para a palavra morte é separação. E a partir do momento que o homem ele peca lá no Éden, ele quebra o princípio de autoridade, o que acontece? O homem ele morreu, por quê? Porque ele ficou separado de Deus. Então, morte é o que? Separação. E o que acontece? Nós estávamos sem acesso a Deus. Por quê? A partir do pecado do homem, nós fomos separados de Deus. Mas o que Jesus fez? Jesus, o último Adão, porque o primeiro Adão, ele nos entregou. O primeiro Adão, ele negociou com o nosso adversário. Ele perdeu a sua autoridade. Mas o último Adão, a Bíblia diz que Jesus é o último Adão. O que Adão perdeu lá no jardim, Jesus, ele reconquistou lá na cruz. E mais que isso, ele já nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Oh, aleluia, essa palavra precisa cair no nosso coração. Então, o nosso corpo está na terra, mas a nossa cidadania, a nossa autoridade, ela está no céu. Eu vou falar de novo, o nosso corpo físico, ele está aqui nessa terra, mas nós somos cidadãos do céu, e nós temos uma autoridade. Deus deu uma autoridade para a igreja. De onde vem essa autoridade? Do céu. Eu queria que você adorasse ao Senhor. Então presta atenção, isso precisa mudar algumas coisas nas nossas vidas. E quando eu tenho esse entendimento, eu preciso entender que eu já não sou mais escravo do pecado. Ou quando eu tenho esse entendimento que o meu Jesus lá na cruz derramou seu sangue, Ele já me fez estar assentado com Ele nas regiões celestiais. Então eu também já não sou mais escravo do meu passado. Amém. Ele me fez livre. Amém. Quantos estão comigo? Então essa frase que eu vou dizer aqui, você precisa guardar no seu coração. Nós vivemos na terra, mas a nossa mentalidade não é dessa terra. Eu vou dizer de novo, nós vivemos na terra, mas a nossa mentalidade é do reino de Deus. Jesus já me fez estar assentado com Ele nas regiões celestiais. Presta atenção, isso precisa cair no seu coração. Jesus está à destra do Pai, sim ou não? Está à direita do Pai, está no lugar de honra.
colocou em um lugar de honra. Ou eu estou assentado com Jesus nas regiões celestiais. Ele me colocou já em um lugar de honra. E presta atenção, a maneira que eu olho para a adversidade, a maneira que eu olho para o meu problema, é de cima para baixo. Não, você precisa entender o que eu vim ministrar para você. A minha visão é de cima para baixo. Eu estou acima da minha adversidade. Eu vou falar de novo, eu estou acima do meu problema. Por quê? Porque Jesus fez. Jesus, Ele me colocou com Ele, eu já estou assentado com Ele nas regiões celestiais. Será que você pode adorar ao Senhor? Será que você tem uma palavra de gratidão para o Senhor nessa noite? Então, existem coisas que nós precisamos entender. Existem coisas que precisam cair no coração. E quando nós entendemos, peraí, eu preciso mudar a minha postura. Por quê? Porque eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E Efésios aqui está dizendo que eu já estou. Deixa eu dizer para você uma coisa, eu já estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu já estou com Cristo em um lugar de honra. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não deixamos isso cair no nosso coração. Eu estou com Ele assentado nas regiões celestiais. Então eu preciso entender que eu não sou cidadão dessa terra. Eu estou aqui por um propósito, mas eu já sou cidadão do céu. Então a primeira palavra é assentado. Quantos estão comigo? Qual que é a segunda palavra, pastor Maílson? A segunda palavra é andando. Então preciso te mostrar na Bíblia. Efésios 4:1. Como é que está dizendo aí na minha tradução? Olha, rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então a palavra-chave para Efésios aqui no capítulo de número 2 é assentado. A palavra-chave aqui para Efésios 4 é andando. Então vamos repetir, essa palavra precisa cair no nosso coração. A primeira palavra é a segunda palavra é eu preciso andar segundo a vocação que fui chamado, sim ou não? Então o que isso quer dizer aqui? A palavra-chave aqui é andando. Andeis. O que está querendo dizer aqui, pastor Maílson? Aqui está tratando do meu comportamento diário. É a minha caminhada contínua. É o meu estilo de vida. Uma coisa é eu entender que eu já estou assentado com Ele nas regiões celestiais. Eu disse que o corpo está aqui, sim ou não? Mas eu não sou, presta atenção, eu não sou uma pessoa natural tendo experiências espirituais, mas eu sou um homem espiritual e eu estou vivendo experiências naturais. Só que tem uma coisa, isso precisa queimar no meu coração. Vai chegar um momento que eu vou voltar para casa. E deixa eu dizer para você uma coisa, tudo está preparado para nós voltarmos para nossa casa. O Senhor vai buscar a sua igreja, e nós estamos falando sobre isso, nós estamos pregando sobre isso, mas muitas pessoas não querem aceitar essa verdade. Isso é uma verdade. Jesus vai buscar a noiva e nós precisamos estar prontos. Aleluia. Então é importante para nós entendermos isso. Primeiro, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Eu estou acima da adversidade. Eu estou acima do meu problema. Eu estou com Ele em um lugar de honra. Qual que é a outra palavra-chave aqui de Efésios? Andando. Andando aqui é o meu estilo de vida. Aqui está tratando do meu comportamento diário. É a minha caminhada contínua. E eu preciso entender algumas coisas. Eu preciso compartilhar com você isso aqui nessa noite. Para mim, por favor, eu preciso compartilhar com você algumas verdades bíblicas aqui essa noite. Então, quando se trata de estilo de vida, eu preciso entender uma coisa: eu sou chamado primeiro para ser e não para fazer. Quando estão comigo? E serdes minhas testemunhas. Eu preciso dar testemunho do reino.
Não, eu preciso testemunhar o céu onde eu estiver, porque antes de fazer eu preciso entender que Ele me chamou para ser. Ser o que? Testemunho. O que é testemunhar? É falar daquilo que você viveu, é falar daquilo que você tem como experiência, é falar daquilo que você presenciou. E quantas coisas nós temos para falar, para testemunhar do Senhor. Quantas coisas o Senhor já fez em nossas vidas, quantas coisas boas o Senhor já fez em nossas vidas. E o que mais quer dar esse testemunho? É entender que eu sou chamado para a salvação. Eu vou falar de novo, é muito bom nós vivemos aqui. Eu fiquei aqui na América, eu fiquei aqui 13 anos e fui para o Brasil. Não é fácil. Quem tem um documento e vai para o Brasil sabendo que vai ficar 1 mês, 2 meses, vai voltar, é uma realidade. Agora, ir para o Brasil sabendo que você não tem um documento para voltar para essa nação, é muito bom viver aqui, sim ou não? Essa terra nos proporciona muitas coisas boas. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: meu coração não pode ficar preso. Não pode ficar preso na América, meu coração não pode ficar preso no Brasil. Eu preciso entender que eu vou voltar para casa. Então eu preciso entender que eu sou chamado para a salvação. E como as pessoas têm feito, é pouco caso de salvação. Pastor Labriola, nós estamos vivendo uma corrida para salvar o mundo. Eu sei que não é o caso aqui, mas eu preciso compartilhar com você. As pessoas estão servindo ao Senhor como se fosse uma obrigação. É como se Deus estivesse mendigando a atitude de uma pessoa de servi-lo, de buscá-lo. Não. Deixa eu falar para você, o nosso culto, e eu tenho falado isso aqui na igreja, o nosso culto não é feito por obrigação, mas eu venho com prazer cultuar ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu sou grato a Ele. Então o que me motiva a sair da minha casa e vir cultuar não é ação, mas é gratidão ao Senhor. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O texto original diz assim: olha, o meu coração saltou dentro de mim quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, não tem nada mais nobre do que você acordar de manhã no domingo, você tomar o seu cafezinho com a sua família e dizer assim: olha, eu vou para a casa do Senhor adorá-lo, eu vou cultuar o meu Deus. Sabe por quê? Porque eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Oh, aleluia! Não é obrigação, é gratidão servir ao Senhor. Então nós somos chamados para salvação. Nós somos chamados para santidade. O que é ser santo? É separado do mal e separado para Deus. Quantos estão comigo? Oh, aleluia! Sabe por que o mundo nos aceita? Porque nós buscamos essa vida de santidade. É por isso que o mundo tem raiva de nós, sim ou não? Eu não estou nem um pouquinho preocupado porque eu não pertenço a esse mundo. Eu estou aqui, mas eu vou voltar para casa. Quantos creem nisso? Quantos se alegram com isso? Qual que é a outra palavra, pastor Maílson, aqui dentro desse contexto aqui, que é andando? Unidade. Eu vou falar de novo. Nós precisamos viver em unidade. E viver em unidade é diferente. Diga comigo assim: unidade é diferente de união. União é um grupo de pessoas que estão juntas. Agora, a unidade é outra coisa. A unidade é ter o coração alinhado. Unidade é falar a mesma língua. Unidade é correr juntos para a mesma direção. Unidade é ser um. Eu vou falar de novo. Unidade é ser um. Você quer ver um exemplo? O melhor exemplo para a gente definir o que é unidade: louvor. Aqui. Por que nos toca? Por que nós choramos?
Por que acontece cura divina na hora do louvor, da ministração? Os instrumentos são diferentes, sim ou não? Ah, mas eles estão alinhados. Eles estão afinados, sim ou não? A bateria é um instrumento, o violão é outro instrumento. Mas quando eles estão afinados, o que eles conseguem fazer? Ah, eles conseguem fazer unidade. E aí tocar os nossos corações. Então, isso precisa cair no nosso coração. Como que eu ando como igreja? Em unidade. Serviço. Presta atenção. Meus irmãos, servir ao Senhor é bom demais. Eu vou falar de novo. Servir ao Senhor é muito gratificante. Se tem uma das coisas que nós entendemos como algo nobre em nossas vidas, é servir ao Senhor. E servir ao Senhor com alegria. Não é servir ao Senhor por obrigação. Não é servir ao Senhor reclamando, mas é servi-lo com alegria, com prazer. E agora, sabe que nós vivemos esses dias, não é aqui em Naugatá, isso é lá em Brítico, tá? Tudo que você vai fazer, o povo está reclamando. Ah, eu estou cansado. Você está cansado? Por quê? Eu estou trabalhando muito. Então, vamos conversar, porque as bênçãos do Senhor acrescenta e não traz dor, sim ou não? Aí pede trabalho, aí Deus dá trabalho. Agora eu vou para o culto porque eu estou cansado. A gente sabe. A gente precisa ter uma conversa séria com Deus, sim ou não? Então nós estamos vivendo uma fase que as pessoas reclamam: estou cansado, eu estou cansado, é muito trabalho. E aí, sabe o que acontece hoje? E hoje eu sinto isso na pele, porque hoje eu estou tendo liberdade de pastorear a igreja. E não tem nada que entristece o pastor da igreja quando ele olha para os bancos e ele começa a identificar: Dona Maria não veio, João não veio, oh meu Deus, o que está acontecendo? E tem uns que nem nos avisam, irmão. Eu falei: gente, pelo amor de Deus, você quer tirar um final de semana com a sua família? Não é pecado, tira, mas avisa o pastor, você ajuda ele a ficar mais tranquilo no culto. Então, mas o que é isso? É o cansaço. Mas o problema é que nós estamos cansados, e eu vou falar aqui, tá? É uma observação. Nós estamos cansados para servir ao Senhor, nós estamos cansados para cultuar ao Senhor, nós estamos cansados para servir ao Senhor, mas nós não estamos cansados para fazer as nossas coisas. Sabe por quê? Porque nós priorizamos tudo e não priorizamos as coisas do Senhor. É uma realidade. E eu estou falando isso aqui porque hoje eu sinto isso na pele. Eu falo: meu Deus. Daí outro dia eu falei lá porque eu disse: não é aqui, isso é lá. Eu falei: olha, me ajuda, né, a ficar mais calmo. Manda uma mensagem. Eu fui passear com a minha família. Eu falei: Deus abençoe, vai lá, vai passear, volta para o culto no outro domingo. Mas as pessoas às vezes nem fazem isso, porque, sabe, tudo é prioridade, menos o serviço ao Senhor. Tudo é prioridade. Estamos cansados para fazer tantas coisas. Não estamos cansados para fazer as nossas coisas, mas tudo que envolve o reino, nós colocamos obstáculos. Essa é uma realidade. Será que eu posso ouvir um amém? E ainda andando, nós somos alguém, nós somos chamados por Deus. Presta atenção, eu estou falando da nossa posição no mundo que é andando. Então, nós somos pessoas chamadas por Deus. Foi Ele que nos escolheu como povo dele, como ovelha do seu pasto. Presta atenção, o Senhor nos chamou. E nós precisamos assumir essa postura. Então, presta atenção, posso falar? Qual é a minha posição no mundo andando? Sim ou não? Eu sou chamado por Deus, então não vivo dominado pela minha velha natureza. Eu
vou falar de novo. Eu não vivo dominado pela velha natureza. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Agora o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir e reagir. Sabe por quê? Porque eu sou cidadão do céu, eu vivo o estatuto do céu na terra. Nós não conseguimos separar, irmãos. Crente não tem vida secular quando se trata de reino de Deus. Nós somos, eu vinha conversando agora com a tia dele é policial lá em Brito, e eu perguntei para ele, eu disse assim, olha, ela sempre deve estar armada, porque polícia não deve ser polícia, né? Eu falei, polícia é polícia qualquer hora, em qualquer lugar, sim ou não? Não, crente é crente, irmão, não tem vida, não tem separação. Nós somos crente onde nós estamos. Onde nós estamos, nós precisamos revelar o brilho de Cristo em nós. Então nós não vivemos dominados pela velha natureza. Vocês querem ver um exemplo? Gênesis capítulo de número 49, quando Jacó vai abençoar seus filhos. Esse texto, nós precisamos estudar esse texto. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, Gênesis capítulo de número 49, sabe o que o Jacó fala? Ele fala assim, olha, filhos de Jacó, vem aqui para vocês ouvirem o vosso pai Israel. Estava quase morrendo. Mas o que tem a ver isso? Ele está quase morrendo, mas ele não fez o que deveria ter feito. Ele falou assim, quem criou vocês foi Jacó, foi a velha natureza. Agora quem vai falar para vocês é o vosso pai Israel. O Israel vai falar agora, mas quem criou foi a velha natureza. Nós estamos passando por muitos problemas. Sabe por quê? Que às vezes nós enfrentamos problemas nos nossos lares, problemas no nosso trabalho. Sabe por quê? Porque às vezes nós deixamos a velha natureza florar dentro de nós e nós não somos vigilantes. Mas deixa eu dizer para você, o mundo, as pessoas, eles olham para nós e eles querem ver o que nós estamos oferecendo. Se é nova natureza ou velha natureza? Deixa eu falar para você uma coisa. Nós temos uma responsabilidade. Qual é? Nós carregamos o nome de Cristo. Nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. Agora deixa eu dizer, quem carrega o nome de Cristo deve refletir o caráter de Cristo. Eu vou falar de novo. Quem carrega o nome de Cristo, e essa mensagem começa aqui, Deus falou comigo primeiro, eu preciso aprender primeiro, a mensagem não é para vocês, a mensagem é para nós. Quem carrega o nome de Cristo deve refletir o caráter de Cristo, não tem conversa. Isso é uma realidade para nós. Então o cristianismo bíblico é uma experiência espiritual, mas é uma vida que expressa Cristo diariamente. Eu vou dizer de novo. Então o cristianismo bíblico, ele nos proporciona experiências espirituais, porque nós somos homens e mulheres espirituais, mas não se resume nisso. Precisa também expressar a Cristo em nós diariamente. Será que eu posso ouvir um amém? O pastor não está bravo, tá? Glória a Deus. Quem foi chamado por Cristo deve viver de maneira que honre o seu nome. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Então nós estamos assentados, andando. E quando nós entendemos isso, pastor, resume tudo aqui. Se eu for falar para você, olha, de tudo que eu falei aqui, se você puder gravar uma frase, eu esqueci tudo, mas você precisa gravar uma frase. Quem foi chamado por Cristo deve viver de maneira que honre o seu nome. Será que você pode adorar ao Senhor? Será que você tem uma palavra de gratidão ao Senhor? Então eu falei que as palavras são assentados, andando, qual que é a outra? Firmes. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 11, diz assim, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Capítulo de número 1 até o capítulo de número 5,
Quem é construtor aqui sabe. A parte mais cara da construção é o fundamento, sim ou não? Pelo menos exige muito investimento, sim ou não? Se o fundamento está ruim, a construção vai cair, sim ou não? Capítulo 1 até o capítulo número 5, fundamento. Agora os 6, paredes. Vamos levantar paredes agora? Então nós temos fundamento, sim ou não? Então olha, Efésios 6, 11, firmes. Pastor, o que quer dizer estar firmes? Presta atenção, se você quiser anotar. Estar firmes quer dizer permanecer de pé. Primeira terminologia para firmes: permanecer de pé. Posso falar outra? Não recuar. Vou falar de um não recuar. Pastor Abriola falou assim: há 20 anos já passei por muitas coisas, tive vitórias, tive derrota, mas está celebrando 20 anos. Sabe por quê? Porque permaneceu de pé. Isso é permanecer firme. É não recuar, é manter a posição e resistir sem cair. Isso é uma palavra profética para nós. A aplicação aqui não é só para a igreja, a aplicação aqui não é só para a liderança, é em todas as áreas da nossa vida. Meus irmãos, o diabo ele tem lutado, ele luta contra a família, ele luta para derrubar nossas finanças, ele luta para nos tirar da faculdade, ele luta para nós não lermos a palavra. Mas qual é a nossa posição? Firmes. Eu vou falar de novo, a nossa posição é o quê? Firmes. E o que quer dizer? Permanecer de pé. O Senhor nos chamou para permanecer de pé. Não recuar. Precisamos deixar de ser tímidos e medrosos. Deixa eu falar para você uma coisa. Irmãos, eu tenho ouvido pessoas têm ligado e falam assim: meu Deus, eu me arrependi, porque cedeu a pressão desse novo governo e foram embora. Eu tenho pessoas lá da minha igreja que deixaram suas esposas irem para o Brasil com filhos. Eu não estou fazendo uma crítica, mas por que fizeram? Medo. E agora, eu ouvi de uma pessoa, falou assim: se eu soubesse, eu não tinha deixado ir. Se eu tivesse conhecido vocês antes, se eu tivesse ouvido a palavra, se eu tivesse colocado o meu coração nas coisas do Senhor. Sabe por quê? Ficaram com medo e aí retrocederam. Quantos são chamados aqui para avançar? Quantos creem nisso? Nós vamos avançar, nós vamos avançar como igreja, nós vamos avançar como família, nós vamos avançar como líderes. O Senhor tem algo grande para fazer ainda em nossas vidas, e até que Jesus venha, nós vamos permanecer firmes. Diga assim: firmes. Qual é a outra terminologia? É posição e resistir sem cair. A palavra no grego é estenai. Sabe o que quer dizer? Eu tenho raízes profundas. Uma palavrinha tão pequena, né? Com tão grandes significados. Firmes é raízes profundas. Eu vou falar de novo: raízes profundas. As últimas 2 semanas eu trabalho cortando lá, foi uma loucura. Sabe por quê? Porque você olha para umas árvores tão bonitas aqui nesse país, sim ou não? E os americanos gastam muito dinheiro para cuidar dessas árvores. Só que essas árvores não têm raízes. O primeiro ventinho elas caem. Elas têm uma beleza externa, mas não têm raízes. Mas o Senhor nos chamou para ter raízes profundas. Diga comigo: firmes. Eu preciso estar firme. Vigilantes. Cuidado com as alianças. Posso falar? Posso falar com muito carinho? Então eu preciso estar firmes, porque o diabo, ele luta contra nossas vidas, sim ou não? Deixa eu falar para você uma coisa: o diabo é legalista, ele tem autoridade onde tem legalidade. Onde existe legalidade, o diabo encontra espaço. Ele é legalista. Então, se nós nos blindarmos, se nós não darmos para ele legalidade, nós neutralizamos as suas possibilidades de agir e atuar. Então, nós ouvimos aqui, qual que é o caminho aqui, qual que é o remédio? Nós ouvimos aqui na hora do louvor: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele
Então, cuidado com as alianças. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado, posso falar? Cuidado com quem frequenta a sua casa. Isso é palavra para crentes, isso aqui não é uma palavra evangelística. Isso é uma palavra para crentes, é uma palavra para nos fortalecer. Então nós temos que estar firmes no Senhor, por quê? Porque o diabo ele luta contra as nossas vidas. Então não faça alianças erradas. Cuidado com as alianças, porque a aliança funciona assim: o que é seu é meu, o que é meu é seu. Tem pessoas, irmão, tem gente que fala assim: ah, Deus fez uma aliança entre eu e o fulano. Não, Deus fez aliança, é você e sua esposa. Com as outras pessoas você tem amigo, você tem amizade, você tem carinho. Se precisar, você está pronto para servir, mas aliança não. Aliança funciona assim: o que é seu é meu, o que é meu é seu. Aliança é pacto. E o problema, tem muito crente se dando mal porque está fazendo pacto com quem não serve ao Senhor. Aliança é sociedade. Então cuidado com as alianças. Cuidado com quem você coloca na sua casa e na sua mesa. Eu estou falando para crente aqui, eu estou falando para a igreja. Cuidado, você sabe por quê? Porque você precisa entender que quando você coloca alguém na sua mesa, você está estabelecendo o quê? Aliança. E mesa é altar. Então cuidado com a aliança. Cuidado com quem você coloca na sua casa. Cuidado com quem senta na sua mesa. Posso falar outra coisa aqui? E aí eu falo isso com muita autoridade. A pequenininha aqui tem 7 anos. Outro dia começou a resmungar dentro do carro. E aí tinha uma pessoa junto. E aí a minha esposa falou: o que foi, Eloy? Ela falou: não, eu quero que não. Sleep over. Aí a mãe da criança está. Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui, irmãos. A gente sabe das dificuldades aqui da América, da correria da América. Não tem problema nenhum se precisar pegar uma criança na escola, na esposa. Se tem uma pessoa que está passando por um problema de saúde, foi para o hospital, nós estamos para servir. Agora, na minha casa, eu não aceito sleep over. Filho de ninguém dorme na minha casa. E meus filhos não dormem na casa de ninguém. Sabe por quê? Meus filhos estão onde os meus olhos alcançam. Não existe. Na minha casa não existe. Você quer arrumar problema? Começa. Porque os meninos aqui, eles querem nos manipular. Ah, não, vai, faz biquinho. Ah, vou chorar. Não, deixa eu dormir. Mas na minha casa, filho de ninguém dorme. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho o mais velho, está falando com a pastor da Biriola, foi morar agora, está lá no Havaí. Tem a Elisa, tem 22 anos. Tem o Efraim, né, que você conheceu, tem 15 anos. E tem a Eduardo, tem 7 anos. Pode perguntar para ela. Não dorme na casa de ninguém. Agora está em 24, né? Já é um homem, mas nunca deixei. E os 2 mais velhos foram criados muitos anos com meus pais. A gente precisa entender isso. Isso é questão, gente, isso é questão de maturidade espiritual. Não dê espaço, porque o diabo, ele fica procurando uma brecha para nos atacar e para arruinar a nossa vida. Então ela fez biquinho, eu falei: não vai, não vem. Aí a minha esposa foi bem direta, falou assim: aqui em casa a política é essa, filho dos outros não dorme aqui em casa. Abro exceção, se tem uma pessoa que está doente, foi para o hospital, não tem problema, a gente faz o que vai ser feito. Agora, para agradar filho de ninguém dorme na minha casa. Tá aí, não dorme na casa de ninguém. Nós precisamos ser mais espertos do que os outros. Nós precisamos, gente, nós precisamos ter esse entendimento. Por quê? Está incluído aqui na nossa postura de fé, a postura de firmes. Por quê? Porque o diabo, ele tem tentado contra as nossas vidas em todas as áreas. Então eu vou dar para de chafugão. Amém? Então eu coloquei aqui, olha, nossos filhos devem estar onde os nossos olhos alcançam. O ataque vem, presta atenção, como nós somos atacados? Aqui, ó, o diabo ataca a nossa mente. É por isso que o Efésios diz que nós temos que ter o quê? O capacete a nossa mente precisa estar blindada. Existe um portão de entrada, a mente. Ganhou a mente, domina o corpo. Ganhou a mente. Você sabe de uma coisa? Eu acho que eu falei isso aqui uma vez, não sei se foi no IFC. A partir do momento que as técnicas de guerras foram se desenvolvendo nos tempos bíblicos, e aí eles começaram a entender que eles precisavam fortalecer o portão de entrada, porque os muros eram
eram muito fortificados. Ninguém destruía os muros, mas se entrasse por um portão, dominava a cidade. E quando o inimigo ganhava a cidade, dominava, passava pelo portão, a primeira coisa que ele fazia era ir lá no templo e pegar o que era preciso. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, mas existe um tesouro em nós. Ganhou a mente, ganha o tesouro. O que é o tesouro? É a presença de Deus em nossas vidas. Então ele ataca a nossa mente. Presta atenção, nós nunca vivemos como nós estamos vivendo agora, a distração espiritual. É uma malignidade, presta atenção, é uma malignidade. A gente ensinando nas redes sociais que não precisa vir para a igreja, e a igreja é onde eu sou. Não, irmãos, a Bíblia diz que nós vamos congregar, isso é conversa, isso é coisa do diabo, quer nos levar para uma distração espiritual. Não, em casa está tranquilo. Aí nós estamos vendo aqui ser servida pela internet, loucuras. Eu não quero nem falar sobre isso aqui. Então nós precisamos estar atentos. Nós não podemos nos distrair espiritualmente. Nós precisamos voltar a andar de joelhos nas nossas casas. Nós vamos voltar para a oração. Nós precisamos voltar para o culto no lar. Nós precisamos servir ao Senhor da maneira que Ele determinou para nós. Agora nós precisamos ser assíduos aos cultos, às atividades da igreja. Irmãos, quer ter sucesso na sua vida, quer prosperar nessa nação, deixa eu falar para você uma coisa, isso não é barganha. Envolva-se nas coisas do Senhor, envolva-se nas coisas do reino. Acorde de manhã, faça alguma coisa, fala: pastor, eu estou aqui, olha, se não tem nada a fazer, manda uma mensagem para alguém, fala: Jesus te ama. Envolva-se, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Envolva-se nas coisas do Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer na vida dos seus filhos. O Senhor vai te prosperar com uma prosperidade bíblica. Envolva nas coisas do Senhor. Marca o dia que é hoje, marca a hora, grava isso aqui. Envolva-se nas coisas do Senhor. Depois você vai falar assim: ó, bem que aquele pastor disse, eu estou vivendo o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque eu estou envolvido nas coisas do reino de Deus. Glória a Deus. Outra coisa, olhar para o pecado como se fosse aparentemente pequeno, pecadinho. Tem gente que tem pecado de estimação, faz a mesma coisa, então não entende que o pecado ele faz separação entre eu e Deus. O orgulho, irmãos, nós deixamos de acessar tantas coisas porque às vezes nós somos orgulhosos. Hoje eu estava falando na minha casa, eu falei assim, eu estava conversando, eu falei assim: gente, eu quebrei tanto a cara porque às vezes eu fui orgulhoso e desobedeci meu pai. Pai e mãe, aí eu falo para os jovens, não importa, presta atenção, não importa quantos anos você tem, não importa se já está apertando o cintinho, se já sabe fazer a maquiagem, ouça e honre o seu pai e sua mãe, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Às vezes nós sofremos porque às vezes nós não honramos os nossos pais. Nós precisamos entender isso. E às vezes nós somos orgulhosos, sabe? E eu percebo às vezes, tá? E eu falo isso como observação, não é aqui, é lá em Brito. Os nossos filhos, eles são vaidosos. Os nossos filhos são orgulhosos. Os nossos filhos são até arrogantes. E aí eu olho assim e falo: ah, bobinho, você não sabe que se você obedecer, a ouvir o que eu estou te falando, que você precisa temer ao Senhor, né? De tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos. Você vai ter sucesso. A maior prosperidade na vida de um homem, de uma mulher, é honrar a Deus, é temer ao Senhor. Então o orgulho às vezes nos impede de acessar as coisas que Deus tem para nós. Estou quase concluindo. Agora eu quero falar uma outra coisa. Nós precisamos estar firmes, porque se nós não permanecermos firmes, nós vamos cair no desânimo.
Eu nunca vi tanta gente desanimada. Meu Deus do céu. Eu estou tão desanimado, pastor. Eu estou tão desanimado, pastor. Não desanime não. Servir a Deus é bom demais. Peça ao Senhor para te fortalecer. Peça ao Senhor para te dar ânimo. Não deixa o desânimo entrar na sua casa. O desânimo às vezes ele bate na porta, mas você vai bater a porta na cara dele. Você não vai deixar o desânimo te ganhar, o desânimo te parar, ele te impedir de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então, presta atenção. João capítulo de número 6, lá no final, versículo de número 68, ele diz assim, olha, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. Fique de pé, eu quero orar, eu quero encerrar com você nessa noite. Não é para onde, presta atenção, não é para onde iremos. O texto bíblico diz assim, para quem iremos? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Tudo que nós buscamos está no Senhor. Não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. Não tem para onde ir. Para onde iremos? Não é para onde. É para quem iremos. A Bíblia chama carros e cavalos. Mas a vitória vem do Senhor dos exércitos. Presta atenção no que eu vou compartilhar com você. Eu sei que nós passamos, eu sei que nós enfrentamos problemas, mas eu tenho uma referência bíblica aqui que ela é maravilhosa. E nós estamos falando aqui do capítulo de número 6 aqui. Romanos 16, 20. Diz assim, e o Deus de paz. Eu falei no capítulo 6 que nós temos uma luta, sim ou não? E essa luta não é contra carne nem sangue, não é natural. É uma batalha que é travada no mundo espiritual. Eu falei isso para você. Mas Romanos 16, 20 diz assim, o Deus de paz, em breve, esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Sabe o que isso quer dizer? Eu sou curioso. A palavra em breve aqui no grego não está dando ideia só de tempo. A palavra em breve aqui, isso o grupo de louvor que vai ficar aqui conosco, a palavra em breve aqui no grego, sabe o que está querendo dizer, Denilson? Está dizendo assim, que o Deus de paz, com passos firmes e fortes. Eu vou falar de novo. E o Deus de paz, o em breve quer dizer com passos firmes. Nós não temos que ficar firmes? Passos firmes e fortes. E esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Agora eu preciso compartilhar com você o significado da palavra esmagar. A palavra esmagar no grego quer dizer quebrar os ossos, estraçalhar os ossos, de maneira que não poderão mais ser reconstruídos. Então vamos trocar miúdos. O Deus de paz, com passos firmes e fortes, e em breve Ele vai quebrar os ossos, de maneira que não poderão mais ser reconstruídos. Que ossos? Da cabeça de Satanás, debaixo dos vossos pés. Quantos creem nisso? Eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida aqui nessa noite. Eu quero orar pela liderança dessa igreja. Eu quero orar pelos pastores dessa igreja. E eu quero dizer para você uma coisa. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se você entrou aqui enfrentando um problema de imigração.
se você está enfrentando um problema familiar, se você está enfrentando um problema de saúde, mas deixa eu dizer para você uma coisa, você veio para o lugar certo. Você veio para o lugar certo. Jesus está aqui. Tudo que nós precisamos é Jesus. E eu quero liberar uma palavra profética aqui nessa noite. Você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Deus não reúne o seu povo e simplesmente o despede sem fazer algo sobrenatural. Onde Deus está, o sobrenatural acontece. E eu vou orar aqui para Deus te fortalecer como líder nessa igreja. Eu vou orar aqui para o Senhor te capacitar, para você realmente viver segundo a vocação que tu fosse chamado. Sabe de uma coisa? Alguns anos atrás, há 23 anos atrás, eu entrei aqui nessa nação arrebentado. Eu entrei aqui nessa nação com uma mochilinha nas costas. E a única coisa que eu trazia nessa mochila era a saudade da minha família. Eu sou um homem que eu entrei aqui destruído nessa nação. Mas Deus me tirou lá do bicho. E hoje Deus me dá a oportunidade de estar envolvido. Não é vaidade ser pastor. Não é vaidade ser pregador. Mas sabe o que me alegra, pastor? É que eu tenho a oportunidade de compartilhar o que o Senhor fez na minha vida. E o Senhor pode fazer muito mais na sua vida. Envolva-se nas coisas do Senhor. Deixa as pessoas olharem para você no seu cotidiano. E ver a luz de Cristo brilhar em você. Não tem nada melhor do que servir ao Senhor. Não tem nada melhor do que ser servo do Senhor. Não tem nada mais gratificante do que uma pessoa olhar para você e dizer assim: aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Deixa eu te falar para você uma coisa. Nós saímos de lugares tão simples lá no Brasil, lugares tão pequenos, e olha o que o Senhor faz em nossas vidas. Nossos filhos falam 1, 2 idiomas, 3 idiomas. O Senhor nos coloca para trabalhar em casas de pessoas que nós, você chega, você fala: uau, o Senhor tem cuidado de nós com tanto zelo. Nós precisamos aprender a ser mais gratos ao Senhor. O texto diz assim: encontrei a Davi, meu servo. O Senhor procura servos. E a palavra servo quer dizer aquele que faz por amor, não é por obrigação. Eu sei que o Senhor abençoou muito vocês aqui nesses 20 anos, mas o Senhor tem muito mais coisa ainda para fazer, e vai fazer através da sua vida. O Senhor quer trabalhar em nós, porque o Senhor vai trabalhar através de nós. Será que você pode adorar ao Senhor? Será que você pode glorificar ao Senhor? Senhor, eu quero te adorar nessa noite. Senhor, eu quero te agradecer nessa noite. Eu quero te agradecer pelo dom da vida, Senhor. Eu quero te agradecer por essa liderança, por esse lugar que o Senhor preparou aqui. Senhor, são 20 anos, Senhor. Quantas pessoas já entraram e saíram daqui edificadas, restauradas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Deus, eu oro pelos pastores dessa igreja. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando os pastores, a família pastoral dessa igreja, Senhor. Deus, continue fortalecendo, continue dando graça, Senhor, continue usando a vida deles aqui, Senhor, os líderes dessa igreja, os departamentos, departamento infantil, o departamento do Senhor, de louvor dessa igreja. Abençoa os seus filhos, Senhor. Usa o Senhor aqui nessa terra, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós clamamos, nós oramos ao Senhor. Deus, continue levantando pessoas aqui, Senhor, nessa igreja. Continua, Senhor, usando pessoas aqui como ferramenta do Senhor. Deus, não deixa o desânimo bater nas nossas portas, Senhor. Não, nós precisamos continuar firmes. Nós estamos vivendo uma corrida para salvar o mundo, ó Deus. Desperta os corações nessa última hora, Senhor. O noivo vem.
o Senhor vem. E nós precisamos estar firmes. Nós precisamos estar prontos, Senhor. Porque nós queremos voltar para casa, Senhor. Deus nos ajuda a não nos contaminar com esse mundo, Senhor. Nós não podemos, nós precisamos continuar, Senhor, buscando uma vida de santidade, ó Deus. Aí onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que as pessoas possam ver Cristo em nós. É Cristo em nós, Senhor. E uma coisa nós queremos te prometer, Senhor. Somente a Ti nós daremos toda a honra, nós daremos toda a glória e todo o louvor, Senhor. Deus, eu oro aqui por cura emocional, Senhor, feridas na alma, Senhor. Jesus, Tu tens bálsamo, Senhor. Restaura as nossas emoções. Eu oro por cura física. O nosso corpo é templo e morada do Teu Espírito. Não existe lugar para a enfermidade. Eu oro aqui por restauração física, Senhor. E uma coisa nós queremos te prometer: somente ao Senhor nós daremos